Noruega e Inglaterra são mais parecidas do que você imagina, e nesse vídeo eu vou falar de 5 similaridades entre as duas seleções que se enfrentam neste sábado. Tá bom, eu sei. Eu sei que você queria o Brasil, eu sei que você ainda tá puto com tudo que aconteceu no último domingo, mas a Copa do Mundo continua e eu estou aqui para entregar entretenimento para vocês. Entretenimento com informação, porque além do fato das duas seleções serem europeias, elas contam com similaridades muito interessantes, o que coloca esse confronto como uma espécie de espelho entre esses dois times. Apesar de que eu acho que a Inglaterra é a favorita por tudo que entregou contra o México num jogo fantástico e histórico no Estádio Azteca, quem perdeu essas oitavas de final não sabe o que perdeu, foi um jogo maravilhoso. Eu entendo que essas duas seleções são bem parecidas e que a gente vai ter um confronto muito interessante hoje no final de tarde em Miami. Além do fato delas serem, obviamente, escolas europeias, mas contam com características diferentes, contam com alguns detalhes que acabam se destacando entre uma e outra. Aqui eu não vou falar das diferenças, eu vou falar das semelhanças. Por isso que eu estou de óculos, por isso que eu estou com um roteiro na minha frente para falar sobre isso. A primeira semelhança entre as duas seleções é o fato de ambas contarem com artilheiros como seus principais protagonistas. A Noruega tem o Erling Haaland, que também tem 7 gols, assim como o nosso amigo Harry Kane, eu que chamei ele de leão cansado de forma até injusta. Sim, eu me arrependo disso. Chamei o Harry Kane de leão cansado. Os dois são os artilheiros e são os máximos protagonistas dessas duas seleções. Tudo bem, ambas contam com outros duelos equilibrados dentro do seu elenco principal. A gente tem também outros protagonistas dentro das outras posições, mas Haaland e o Kane, os dois estão fazendo uma Copa simplesmente fantástica. Os dois estão entregando um futebol e um desempenho, principalmente para marcar gols, que é algo impressionante. A Cazé TV fala muito da Copa dos protagonistas e com toda certeza, com a vastidão de artilheiros, e isso também é reflexo direto do aumento do número de vagas da Copa do Mundo, indo para 48 vagas, faz com que essa disputa pela artilharia se torne mais enfática, com o maior número de competidores e com o maior número de gols marcados. Não acredito que a gente vai ter um time goleando o outro, mas é fato que Haaland e Kane, com certeza eles estão positivamente marcados por essa Copa do Mundo, porque o que eles entregaram em campo até agora chama muita atenção pelo desempenho, até pelo mesmo pela qualidade dos gols marcados. Você pode até não gostar, mas os gols que o Haaland marcou tem muita cara do Erling Haaland. Talvez a comissão técnica do Brasil tinha que ter estudado o cara um pouco melhor antes de, sei lá, dizem, tá? Dizem que o Ancelotti não tinha que dar explicações sobre como que o Haaland jogava. Parece que ele teria dito algo desse tipo. Eu não acredito, mas enfim, por isso que eu estou colocando o ponto de dúvida. Segunda semelhança entre Noruega e Inglaterra é que existe um grande confronto da Premier League aqui, né? Porque afinal de contas o Haaland vai enfrentar uma seleção inglesa com defesas que conta com seus companheiros de Manchester City. O John Stones e o McGarry estão no elenco da seleção inglesa. Por outro lado, o Martin Odegaard, que é meio-campo do Arsenal, vai enfrentar também os seus companheiros, o Declan Rice e o Bukayo Saka, na seleção inglesa. A gente tem esse confronto direto entre essas duas equipes dentro desse contexto e dentro desse aspecto. O que vai ser muito interessante, porque, afinal de contas, 9 jogadores do elenco norueguês estão no futebol inglês neste momento. Ou seja, são jogadores que se conhecem, são jogadores que sabem como se marcar. Diferente do diferente do Magalhães, que não sabia como marcar o Haaland, mesmo com o confronto dele no Arsenal contra o Manchester City. Eu não gosto de me lembrar do que aconteceu, tá? Isso me dá uma certa gastura, mas de repente o Declan Rice sabe como segurar o Odegaard, o John Stones sabe como segurar o Haaland, e aí a gente vai ver um confronto um pouco mais equilibrado. Outro ponto de similaridade entre as duas seleções está no fato das duas terem ataques muito perigosos,
mas defesas débeis. E aí que dói mais para o torcedor brasileiro, porque, convenhamos, o confronto contra a Noruega era vencível. E, mediante aquilo que o México fez contra a seleção inglesa, jogando no Estádio Azteca nas oitavas de final, dava para dizer que o confronto contra a Inglaterra também era vencível se a gente tivesse um pouco mais de competência. Porque, afinal de contas, a Noruega tem esse destaque de fazer muitos gols, tanto nas eliminatórias quanto na fase de grupos da Copa do Mundo, mas também toma bastante gols, porque, na verdade, tá propensa a tomar bastante gols, porque a defesa tem a fragilidade de mobilidade. A seleção brasileira até que soube explorar os lançamentos em profundidade para poder pegar a zaga da Noruega de surpresa. Pena que alguns desses lances não deram muito certo, não é mesmo, Endrick? Não é mesmo, menino Endrick? Não funcionou. Já a seleção inglesa, treinada pelo Thomas Tuchel, tem as mesmas características. Tem um ataque muito potente, um ataque muito propenso a marcar gols, mas uma defesa que também pode apresentar fraquezas. Que o diga o ataque da República Democrática do Congo, que conseguiu fazer uma baita pressão na Inglaterra, e mais ainda o ataque do México, que conseguiu marcar 2 gols em cima dessa defesa. Tudo bem, um desses gols foi de pênalti, mas mesmo assim, o placar de 3-2 mostra uma certa fragilidade dessas 2 defesas. E aí, na minha opinião, aquele ataque que conseguir explorar melhor essas falhas defensivas da outra seleção vai sair como vencedor. Só acho que a combinação Odegaard e Haaland é mais letal do que a combinação Jude Bellingham e Harry Kane. Só acho. Se é para estabelecer esse ponto como fiel da balança, a gente pode colocar um certo favoritismo para a Noruega, apesar de eu achar a seleção inglesa mais consistente. E o quarto ponto de semelhança, antes do último, que talvez seja o motivo principal para eu gravar o vídeo, tá na dependência total de um maestro para o meio-campo. A Inglaterra tem o Jude Bellingham, camisa 10, está fazendo uma ótima Copa do Mundo, tá sabendo municiar muito bem o Harry Kane e os demais atacantes da Inglaterra. E no caso da Noruega tem o Martin Odegaard, que deu muito trabalho para a seleção brasileira. Pode ter feito um jogo mais discreto contra o Brasil, mas foi o suficiente para tirar o Neymar do sério e para o Neymar dar uma traulitada nele e ficar com um cartão amarelo. Um cartão amarelo no momento que o jogo ainda valia alguma coisa. Ah, tá bom, perdendo de 2-0, tá. O Neymar ainda não tinha feito gol de pênalti. Os 2 times, as 2 seleções dependem muito da atuação desses 2 jogadores que são considerados cerebrais, que são aqueles que, em teoria, articulam as jogadas de ataque, fazem com que o jogo acabe em movimentação mais andante no meio-campo, o que também pode marcar como diferencial para essas 2 seleções e pode também ser fiel da balança para determinar o vencedor desse confronto. E para o quinto ponto de semelhança entre as 2, eu vou tirar o óculos, porque as 2 me fizeram sentir uma emoção e, ao mesmo tempo, uma inveja quando eu testemunhei as cenas. Já virou uma grande imagem da Copa do Mundo a seleção norueguesa comemorar com a sua torcida as vitórias, os triunfos, com a remada do Viking. Aquela remada do Viking que a torcida da Noruega faz é algo invejável. O Brasil tinha que inventar alguma coisa desse tipo. O Brasil tinha que ter algo similar neste aspecto para fazer com que a gente criasse essa conexão maior com os jogadores da seleção brasileira. E a Inglaterra, em pleno Estádio Azteca, depois de eliminar o México nas oitavas de final, vai para junto da sua torcida apenas e tão somente para cantar o Wonderwall do Oasis. E esse elo de conexão particularmente me deixou muito emocionado, porque eu conheço a música, conheço o porquê que eles escolheram essa música para ser o hino da torcida para a seleção inglesa. Sei que aquilo ali, até pelo gesto, pela postura corporal, os caras estavam destruídos, o Bellingham jogado em campo, o Harry Kane saiu porque estava extenuado, e ainda assim eles foram lá para comemorar com a torcida, para cantar junto com a torcida. Eu amo a ideia de que a torcida do Liverpool canta para o time "You'll Never Walk Alone", você nunca caminhará sozinho, porque mostra como que essa relação entre torcida e equipe é íntima e pessoal. Isso infelizmente falta para a seleção brasileira.
Eu conheço pessoas que até 6 semanas atrás não faziam ideia de quem que era o 11 titular da seleção brasileira. A gente não sabe, a gente não vê mais os nossos jogadores disputando os campeonatos nas ligas europeias, porque TV a cabo sempre foi caro, os serviços de streaming caríssimos também. Os clássicos como Real Madrid e Barcelona eram exclusivos do Disney Plus, agora estão na Cazé TV, mas a gente não assiste mais tanto futebol europeu como antes. Só aquelas pessoas que decidem ainda pagar TV a cabo e streaming estão assistindo. E os últimos jogos, os últimos amistosos da seleção brasileira não aconteceram no Brasil. Só aconteceram no Brasil pela obrigação por conta do período prévio da Copa do Mundo. Mas, do mais, a seleção brasileira joga mais fora do que aqui. Então, essa conexão com a seleção se perdeu. Essa conexão mais próxima. Essa coisa da gente saber de fio a pavio quem são os jogadores que vão defender a dita camisa mais pesada do futebol mundial. Inglaterra e Noruega têm essa conexão que, para mim, deveria existir aqui no Brasil, mas isso infelizmente se perdeu. E eu espero que Noruega e Inglaterra entreguem logo mais um jogo condizente com aquilo que suas torcidas esperam dos seus times. Eu espero que seja um ótimo jogo de futebol, independentemente do que você pensa do que aconteceu no último domingo. Eu espero que a gente tenha um jogo à altura da paixão que os seus torcedores entregam para essas seleções. Eu espero de verdade que a gente receba um grande jogo, um ótimo entretenimento, mas principalmente aulas de espelhos que se colocam frente a frente para uma das disputas mais interessantes das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Para quem vai assistir, desejo desde já um ótimo jogo e da minha parte, eu agradeço a quem ficou até aqui no vídeo. Se você quiser conferir mais sobre comentários esportivos e analogias de esporte com a vida, por que não? É só você se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o conteúdo, clicar na sineta para receber as notificações. E é nóis. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.